sobre a importância da ética e da política no nosso cotidiano. São vários os questionamentos que nós podemos travar. Por exemplo, se é justo nós sermos responsabilizados pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso profissional ou mesmo de estudo, se nós temos uma sociedade que nos fornece poucas oportunidades ou mesmo escassas possibilidades, e se nós devemos priorizar aquilo que é de âmbito pessoal, estritamente, ou olhando para o coletivo, como que a gente pode sair ganhando em termos de sociedade. Afinal de contas, nós vivemos em uma competição na nossa sociedade, seja pelos melhores postos de trabalho, seja pelos primeiros lugares no processo educacional, ou mesmo pela nossa estratégia de sobrevivência. Como que nós podemos lidar com essa relação entre sociedade e indivíduo? Será que ela se restringe apenas à competição ou nós podemos identificar pontos de convergência entre um e outro aspecto? Vamos refletir sobre isso. Bom, esses questionamentos, eles encontram a sua raiz na vigência do sistema capitalista. O sistema capitalista ele é um regime político, econômico e social. Ele está na base da explicação para a maneira como nós vivemos hoje em sociedade, seja em âmbito global, porque afinal de contas nós temos relações econômicas de ordem global, ou seja, com um olhar mais focado para a nossa nação, para a nossa região, a nossa localidade. Mas o sistema capitalista ele foi adquirindo diferentes formas ao longo do tempo e vale destacar aqui que o nosso recorte ele se faz desde uma herança ocidental europeia, e aí o sistema capitalista ele se firma, ele ascende do século XVII em diante, no século XIX ele se consolida com a Revolução Industrial, e desde então ele foi passando por diferentes fases, né, até que hoje nós vivemos nessa perspectiva global, como eu mencionei, e isso interfere diretamente nas nossas possibilidades de sucesso, de fracasso, nas dificuldades que nós encontramos. Algumas pessoas dizem que essas dificuldades elas são fruto de um sistema capitalista desumano. Outras pessoas dizem que essas dificuldades, essas injustiças, desigualdades, elas são fruto de limitações ao sistema capitalista. E, afinal de contas, né, quais são as características básicas desse modelo econômico, político e social? Bem, um dos principais pontos é que o sistema capitalista ele é marcado pelo mercado, pelo livre mercado. Então, inclusive nessa imagem aqui nós temos uma tabela que ilustra, né, a bolsa de valores, ou seja, diferentes ações sendo negociadas no mercado de capital aberto. Então, é lá que os compradores e também os vendedores, eles estabelecem as suas trocas. Além disso, a propriedade privada, então, desde o regime liberal, várias foram as leis desenvolvidas no sentido de assegurar a defesa aos bens, né, o direito à posse aos bens. Além disso, a venda da força de trabalho, então, a classe trabalhadora, ela vende o seu trabalho em troca de uma forma de sustento. E, por fim, ainda um comportamento individualista, ou seja, como que nós, seres humanos, os agentes econômicos, nesse sistema, nós priorizamos aquilo que vai nos trazer maiores recursos, né? Maiores ganhos, possibilidades. Então, vale a pena destacar aqui, comentar brevemente sobre essa questão do individualismo. Tem um sociólogo francês chamado Louis Dumont que ele vai exatamente descrever como que o individualismo ele se firma por diferentes caminhos, seja da religião, seja da política, seja nas relações culturais, mas no sistema capitalista, por meio das trocas econômicas, é quando ele encontra maior alicerce para se estruturar. Então, até mesmo para que a gente entenda mais sobre essa questão do individualismo, vale a pena retomarmos para alguns dos seus autores
clássicos, né? Então, nós vamos começar aqui, por exemplo, um dos grandes economistas clássicos, defensores do sistema das liberdades, né, que o sistema capitalista carrega, é o economista Adam Smith. Então, com certeza você já ouviu falar dele em algum momento, tem aqui até uma representação, né? Ele viveu entre 1723 e 1790, e o Adam Smith, basicamente, ele afirmou o modo como os indivíduos, para que realizassem suas satisfações, para que eles fossem em busca da felicidade do ser humano, eles deveriam buscar a especialização naquilo que seria mais vantajoso. Então, é claro que o Adam Smith ele é sempre reconhecido, sempre lembrado pela mão que governa o livre mercado, né? O quanto que não deveria haver regulação. Mas, basicamente, o que esse economista nos diz é como que, na medida em que os indivíduos priorizam aquilo que é lucrativo para eles próprios, e no mercado eles vão em busca de comercializar aquilo que é o seu excedente e satisfazer as suas demandas, essa lógica egoísta é o que estabelece ganhos a toda a coletividade, né? Então, é por isso que ele se firma em nome dessa defesa do livre mercado, né? A satisfação da sociedade inteira, então, entra em equilíbrio a partir dessas lógicas egoístas que cada um dos indivíduos travam. E nesse período, né, de que o Adam Smith escreveu, a sociedade industrial foi se complexificando e, na sequência, surge também outro economista, que é o Friedrich von Hayek. O Hayek, ele é outro pensador no sentido de defender o capitalismo, e ele vai partir de uma lógica a reforçar, né, a refletir sobre a divisão do trabalho, por exemplo, sobre a relação entre o capitalismo e o individualismo, que nós mencionamos, e como que a falta de obstáculos aos empreendimentos individuais é a condição para a satisfação do ser humano, né? Ou seja, quanto menos interferências a sociedade estabelecer naquilo que os indivíduos buscam, mais chance de que a satisfação seja alcançada e, consequentemente, que toda a sociedade seja capaz de alcançar os seus interesses. Agora, dessas duas lógicas propostas para entender o sistema capitalista, elas se embasam num argumento liberal, né, do individualismo capitalista, mas existem múltiplas possibilidades de interpretação dos rumos que foram sendo tomados na história da humanidade, destacando ora um aspecto, ora outro aspecto, mas sempre no sentido de entender, de compreender de forma mais aprofundada como que a nossa vida em sociedade ela se efetiva, qual seria o melhor caminho para isso. Então aqui, num outro lado, numa outra perspectiva, eu apresento também o pensador Max Weber. Ele foi um sociólogo alemão, ele também seguiu uma perspectiva de análise bastante centrada no indivíduo, embora o olhar dele fosse também para a sociedade, mas o Weber ele vai partir de um caminho um pouco distinto. Ele problematiza inicialmente como que a mudança numa lógica religiosa, ou seja, como que a ascensão do protestantismo em determinados países estabeleceu princípios na sociabilidade dos indivíduos que foram o berço necessário para que o capitalismo se desenvolvesse. Então também é uma análise bastante interessante que eu recomendo, né, caso você tenha o interesse de se aprofundar e que vem enriquecer esses teóricos que se dedicam a entender mais sobre a nossa sociabilidade. Mas, a despeito de todas essas considerações desses autores, primeiro, o Smith e o Hayek, em nome do capitalismo,
depois o Max Weber numa outra perspectiva. É preciso apontar também as limitações desses autores, né? Então, como que cada uma dessas teorias, elas não têm um potencial mágico, uma fórmula completa de sanar todas as demandas e explicar cada mínimo detalhe dessa complexidade social. E uma outra proposição interessante vem no sentido de apontar sobre as desigualdades, as lacunas, as injustiças que se perpetuam ao longo do tempo com a vigência de um capitalismo que é um sistema que busca essencialmente ao lucro. Então veja, por exemplo, aqui na sequência, o pensamento do Paul Singer. O Paul Singer, ele está exibido, né, aí nesse retrato. Ele foi um economista que viveu entre 32 e 2018 e ele diz o seguinte: deixa eu trocar aqui. A apologia da competição chama a atenção apenas para os vencedores. A sina dos perdedores fica na penumbra. O que acontece com os empresários e empregados das empresas que quebram? E com os pretendentes que não conseguem emprego? Ou com os vestibulandos que não entram na universidade? Em tese, devem continuar tentando competir para ver se saem melhor da próxima vez. Mas, na economia capitalista, os ganhadores acumulam vantagens e os perdedores acumulam desvantagens nas competições futuras. Empresários falidos não têm mais capital próprio e os bancos lhes negam crédito exatamente porque já fracassaram uma vez. Pretendentes a emprego que ficaram muito tempo desempregados têm menos chance de serem aceitos, assim como os que são mais idosos. Os reprovados em vestibular precisariam se preparar melhor, mas como já gastaram seu dinheiro fazendo cursinho, a probabilidade de que o consigam é cada vez menor. Tudo isso explica por que o capitalismo produz desigualdade crescente, verdadeira polarização entre ganhadores e perdedores. Vantagens e desvantagens são legadas de pais para filhos e para netos. Os descendentes dos que acumularam capital ou prestígio profissional, artístico, etc., entram na competição econômica com nítida vantagem em relação aos descendentes dos que se arruinaram, empobreceram e foram socialmente excluídos, o que acaba produzindo sociedades extremamente desiguais. Bem, essa citação foi retirada do livro Introdução à Economia Solidária, do Paul Singer, um livro em que fala exatamente sobre esses caminhos alternativos ao ser humano na sociedade capitalista. E, a partir do conhecimento dessas múltiplas possibilidades de existência, o que nós precisamos destacar é que cada uma apresenta um aspecto enfatizado. De modo geral, fica o convite para que novas formas de teorização e novos caminhos alternativos sejam traçados em direção a uma sociedade que seja mais justa, que dê conta de cobrir as liberdades individuais que os indivíduos alcançaram, né, numa sociedade liberal, desde uma sociedade liberal, mas também que dê conta de sanar, de enfrentar os múltiplos problemas e graves e severos problemas vinculados ao capitalismo. Contra essa lógica individualista, há reflexões que vão apontar como que o ser humano ele também se guia pela lógica da solidariedade, ou seja, quando os indivíduos, por exemplo, se engajam em trabalhos voluntários, quando eles fazem doações, e tudo isso mostra que não existe apenas uma ação, uma conduta do ser humano alicerçada nos ganhos materiais, nos ganhos financeiros. Então, existem outras lógicas que também movimentam o nosso agir, muito diferente daquilo que a economia passou a interpretar, né? Restringindo apenas em ganhos matemáticos, ganhos financeiros.
Então daí a nossa responsabilidade de irmos em busca dessas múltiplas formas de fazer com que haja mais inclusão, solidariedade, mais respeito, como que esses são princípios que fazem a sociedade ganhar como um todo, né? Então, a riqueza da humanidade, ela se efetiva exatamente nas nossas diferenças, ou seja, na possibilidade de que haja mais justiça, condições de vidas mais equânimes entre os indivíduos e maior enfrentamento a todos esses problemas que marcam a nossa vida. Nesse caso, eu trouxe aqui também o pensamento do Amartya Sen, esse economista que ele vai fazer exatamente essa crítica, como que a economia, desde os autores clássicos, ela foi se afastando, ela foi se distanciando das preocupações éticas. Então, o pensamento do Amartya Sen, ele ainda está vivo, né? E é um pensamento muito importante para nós resgatarmos a ética frente às relações econômicas, né? Para que a gente reconheça que não há apenas o lucro estrito, a busca de uma conduta marcada pelo retorno financeiro, mas sim que existem outras lógicas e no sentido de valorizar e exatamente de resgatar todas essas lógicas de convivência com a diferença, dos vínculos de solidariedade, inclusive como defende a socióloga, filósofa Hannah Arendt. Ela fala sobre como que o ser humano ele é capaz de viver politicamente, coletivamente, em busca de combater a banalidade do mal, ou seja, a conduta de que eu não tenho como me envolver, é um problema que é do outro, né? O que a Hannah Arendt fala, basicamente, no seu pensamento, para sintetizar, é que o mal na sociedade, ele se pratica não só quando há a deliberação, o intuito calculado de fazer o mal, mas também quando um indivíduo ele se omite, quando ele se nega a agir. Então, isso também é muito importante, né, porque nos convida ao senso de responsabilidade para com essas mudanças que são necessárias em direção a uma sociedade mais justa, a uma sociedade que seja mais responsável e a uma sociedade que possa valorizar essa capacidade do raciocínio, do discernimento, do cálculo solidário, né? E não do cálculo estrito apenas à dimensão lucrativa, à dimensão matemática, se a gente quiser viver em uma sociedade que seja mais justa, solidária e mais equânime.